Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez no nosso canal Vida Militar USA. Sou o anfitrião de sempre, Felipe Santos. O vídeo de hoje é para explicar a todas as pessoas sobre o vídeo que eu postei lá no nosso canal do Instagram, né? Vida Militar. Que eu botei vários pontos dizendo o porquê da guerra da Ucrânia. Como vocês sabem, eu sou formado em inteligência pelo Exército dos Estados Unidos da América. E muitas das pessoas comentaram, fizeram certos comentários dizendo que eu não saco de nada do que eu estou falando. Eu não saco de geopolítica, eu não saco o porquê que a Rússia entrou numa guerra e o porquê que a Rússia estava certa de entrar na guerra, porque eu não estou dizendo que eles estão certos de cometerem atos de guerra, mas é a natureza do bicho, né? É a natureza da guerra, a natureza dos conflitos internacionais entre países é guerra. Então não tem nada que a gente pode fazer com isso, a gente tem que aceitar. E eu falei, né, sobre alguns pontos sobre o porquê que pode acontecer a Terceira Guerra Mundial se continuarmos nesse caminho, se continuarmos a ajudar a Ucrânia nesse processo. Agora, o ministro da Inglaterra declarou que ele vai colocar 2,26 trilhão de pounds, né, de libras esterlinas, para ajudar, né, no suporte da Ucrânia e também enviará tropas da Inglaterra para a ajuda da Ucrânia. Outros países, outros líderes de Estado da Europa também farão a mesma coisa, o que pode desencadear a Terceira Guerra Mundial entre a Europa e a Rússia. Sendo que os Estados Unidos, que ele é o país número 1 da OTAN, que compõe esses países, né, na questão de defesa militar e segurança da Europa, ele é obrigado pelo artigo 5 da Convenção de Geneva que ele tem que ser um aliado e ajudar a Europa contra isso. O que já declarou, teve algumas declarações do nosso presidente se dizendo que provavelmente os Estados Unidos sairá da OTAN esse ano, até o final do ano, né? Não está formalizado, foram simplesmente palavras soltas, nós não sabemos o que o presidente vai fazer, mas eu agradeceria muito se a gente pudesse sair realmente da OTAN, porque a OTAN deveria ter sido cancelada desde 1991, quando a União Soviética caiu. Se não há União Soviética, porque existe a NATO, né? Cada país que defenda o seu próprio território, que faça o seu próprio exército e que tenha e faça a forma de ter a sua soberania. Para aqueles também que falaram sobre soberania, dizendo que a Ucrânia é um país soberano. Querido, soberania de uma nação não é um título, não é um papel, não é uma palavra escrita num papel, tá? Soberania de qualquer nação ou de qualquer coisa significa o poder de enforçar tal poder sobre tal coisa, tá? Um país só pode dizer que ele é soberano se ele tem poder para dizer, ou tem relações com outros países ou outros aliados que podem enforçar tal coisa. Se você não pode enforçar tal poder, você não é soberano, entendeu? É isso que significa soberania, entendeu? Que eu tenho total poder sobre todas as coisas. Isso é soberano, tá bom? Então, eu vou sair agora e vou lançar aqui o vídeo de explicação de um dos repórteres aqui dos Estados Unidos explicando para você todos os pontos e o porquê de aconteceu a guerra da Ucrânia, para você entender de uma vez por todas que como eu sou formado em inteligência, eu sei o que eu estou falando. Porque às vezes, né, é difícil, né, as pessoas entenderem que tem um negão na frente da tela dele que tem conhecimento e sabe o que está falando, né? Então, vou deixar, né, outros analistas de outras fontes dizerem para você a mesma coisa que eu disse, para ver se você, de uma vez por todas, entende aquilo que eu estou falando. Deus abençoe. Tchau, tchau. Segue o vídeo. O objetivo de Putin é e sempre foi manter a OTAN longe de suas fronteiras. Por USA, isso é, ou por padrão, isso é os Estados Unidos, certo? Em 1991, houve um acordo que reunificou a Alemanha depois de derrubarem este muro. Durante negociações em 9 de fevereiro de 1990, o secretário de Estado dos Estados Unidos, James Baker, disse ao líder soviético Gorbachev que a jurisdição das forças da OTAN não se moveria, cito, 1 milímetro. 1 centímetro para leste desde 1 centímetro para leste desde a sua posição atual se os soviéticos aceitassem a unificação alemã na NATO. Agora, avançando para 1994, quando Clinton aprovou a expansão da NATO. E em 1999, Hungria, Polônia e República Tcheca ingressaram oficialmente na NATO. A Rússia não estava feliz e tinha suas objeções, mas na verdade não tinham poder de negociação porque acabavam de colapsar como a União Soviética. Avancemos para 2004, onde Lituânia, Letônia e Estônia
dois dos quais compartilham uma fronteira com a Rússia, também adicionando Romênia, Bulgária, Eslováquia e Eslovênia à OTAN. E a Rússia, novamente, ficou extremamente irritada com isso. E eles disseram, esperem aí, isso não é o que concordamos. A OTAN não se importou. Então, em abril de 2008, na cúpula da OTAN, um grupo de líderes fez uma declaração que sinalizava, aspas, forte apoio à entrada da Ucrânia e da Geórgia na OTAN no futuro. Mais dois países que fazem fronteira com a Rússia, como você pode ver. Na declaração da Cúpula de Bucareste de 2008, parágrafo 23, afirma, citação, a OTAN saúda as aspirações euroatlânticas da Ucrânia e da Geórgia para adesão à OTAN. Concordamos hoje que esses países se tornarão membros da OTAN. Mas, ok, então Putin ficou ainda mais irritado e foi à guerra na Geórgia para impedir a adesão à OTAN. As pessoas esquecem essas coisas. Depois, em 2010, colocamos sistemas de mísseis à OTAN na Polônia e na Romênia e o presidente da Ucrânia, Yanukovych, foi expressamente eleito sobre a neutralidade na Ucrânia, o que Putin achava bom. Mas a Rússia e a Ucrânia estavam simultaneamente negociando um arrendamento de 25 anos na Crimeia para uma base naval russa. Mas então, em 2014, enquanto os Estados Unidos tentavam derrubar os líderes ucranianos, o que poderia potencialmente ter colocado a base russa lá em perigo. Essas negociações levaram a Rússia a tomar o controle da Crimeia, porque eles pensaram, não vamos lidar com isso mais. Tenha em mente que a Rússia também tinha investido muito em gás natural na região e a Ucrânia estava transportando a maior parte para a União Europeia agora, em vez da Rússia. Então você teve os acordos de Minsk que a OTAN deu autonomia a áreas fronteiriças de língua russa, como o Donbas, sabe? O lado leste da Ucrânia. E então os EUA e a Ucrânia simplesmente decidiram não impor isso. Então, em janeiro de 2022, Antony Blinken, o secretário de Estado de Biden, diz ao ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, que os Estados Unidos reservam o direito de colocar sistemas de mísseis na Ucrânia. Um mês depois, a Rússia invadiu a Ucrânia. Levante a mão se você viu isso acontecendo. Esta é a parte da história que eles não querem que você saiba. Além disso, nos primeiros 7 dias da invasão, houve negociações entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia exigiu desmilitarização. E o que aconteceu? Zelensky se afastou dessas negociações de paz porque queria a adesão à OTAN. Mas ninguém teve essa conversa e ninguém quer falar sobre isso. E todos que mencionam isso são silenciados. Então, deixe-me perguntar àqueles que estão gritando comigo agora. O que os Estados Unidos deveriam fazer se a Rússia ou a China colocassem uma base militar, digamos, em Cuba? Novamente, não estou defendendo a Rússia. Espere um segundo aqui. A Rússia colocou sim uma base em Cuba durante a Guerra Fria. E adivinhe o que fizemos? Respondemos com ação militar. Lembra da Baía dos Porcos? Como você se sentiria se a China colocasse uma base militar no lado canadense de Niagara Falls ou em Tijuana, no México? Novamente, não desculpando as ações da Rússia aqui, mas esses são sentimentos históricos importantes que devemos entender, porque é assim que Putin está pensando, se realmente quisermos chegar ao fundo da